Livros na bancada do Live CNN. Leitura do fato aqui em tela. Mais de 50% da população brasileira é feita de pessoas pretas e pardas. Essa população é tratada como minoria. São maioria, mas tratados como minoria. E que vivem decisões tomadas majoritariamente por brancos. Basta ver o Congresso Nacional. População essa que, aliás, traz uma história, traz dentro de si a história de ter sido escravizada, tratada como produto, não como ser humano. Quinta-feira é dia da consciência negra, um dia bastante importante. O dia de consciência é todo dia, mas quando tem uma data como essa, a gente se agarra nela para refletir ainda mais. E como é bonito a gente celebrar alguns avanços, que são pequenos, mas são avanços. Ana Maria Gonçalves, a primeira mulher negra a tomar posse na Academia Brasileira de Letras. Afinal, a literatura, como a arte em geral, é um campo em que precisamos valorizar mais, tanto as pessoas negras, pardas, quanto as mulheres. E é sobre esse tema que a gente fala agora no Leitura de Fato com o nosso Bookster. Leitura do fato. De novo, eu falei leitura de fato, mas aí você pega esse videotape e exclui. Você finge, eu vou fingir que eu vou falar outra coisa só para o Pedro não saber que eu falei leitura de fato ao invés de do fato. De novo. E aí, Pedro? Perdoadíssima. Perdoadíssima. Amém, em nome de Jesus. Vem cá. Autoras negras nós temos e muito, e muito. Mas elas aparecem com destaque naquelas ilhas das livrarias. De que maneira a gente tem caminhado para trazer mais notoriedade, atenção, para valorizar esse talento gigantesco que algumas mulheres oferecem na literatura? Realmente, tem muita coisa incrível. O problema é que muitas vezes essas obras não chegam nas mãos dos leitores. Se a gente for pensar na Maria Gonçalves, que foi eleita a primeira mulher negra da Academia Brasileira de Letras, né? Depois de muitos anos, ou seja, a Academia Brasileira de Letras, que foi fundada em 1897, não tinha tido até então uma mulher negra. Na verdade, pessoas negras, só 3 até então. Inclusive, o fundador, Machado de Assis, o primeiro presidente da ABL, era um homem negro, mas ficou muito tempo depois sem ter essa realidade, né? E por que isso? Isso é muito triste de ver, porque, você já disse, mais da metade da população é considerada negra, né? Formada por pretos ou pardos, e mesmo assim a gente não tem essa representatividade na literatura. Na verdade, na literatura a gente tem, mas a gente não tem nesses espaços que representam essa notoriedade, a literatura. Né? Exatamente. Então, estamos caminhando, né? A eleição da Ana Maria Gonçalves é um sinal importante de reconhecer essa necessidade da gente falar mais sobre diversidade na literatura. E o que você disse é muito importante, porque se você chega numa livraria, será que estão em destaque? Porque muita gente diz o seguinte, né? Isso é importante você prestar atenção. Até queria compartilhar aqui uma foto de um exercício que eu fiz, inspirado já há alguns anos, num post que eu tinha visto. Eu tirei todos os livros escritos por homens da minha estante. Isso era o quarto quando eu morava com os meus pais na época. Eu tirei todos os livros escritos por homens, ou seja, só ficou lá embaixo mulher, tá vendo? Em cima é o original, embaixo escrito por mulher. Agora que eu entendi, eu achei que fosse embaixo da cama tivesse... tá, são duas fotos, entendi. Você tirou e deixou só os que foram escritos por mulheres. Pra gente entender o vácuo que fica na nossa estante. Pedro do céu, só isso. E aí, imagina se eu tivesse tirado as mulheres brancas, deixado só autoras pretas. Meia dúzia. Nem isso. Então é um absurdo. A gente não tem ideia realmente da falta de diversidade nas nossas leituras, não só leituras, no que a gente consome de entretenimento, né? Então, o que isso mostra? A importância da gente ter uma ação realmente consciente das nossas escolhas. Porque não basta você dizer assim, vou chegar numa livraria, vou começar a procurar só os livros que me interessam, as temáticas que me interessam, e se tiver mais homem branco, mais homem hétero, isso daí é só uma consequência, isso é só uma coincidência, mas não é. Porque os grupos minorizados, eles não têm o acesso, não tiveram por muitos anos, agora está melhorando, mas as grandes editoras, né, ao mercado editorial. Então, se você não tem um olhar ativo, consciente do que você está consumindo,
a sua realidade na sua estante, isso naquela época há muitos anos, vai ser essa. Reflete, é incrível, Exatamente. Né? Então, é uma vitrine da sua vida literária. É uma vitrine. E aí está a importância da gente prestar atenção. E aqui trouxe alguns exemplos para você não me dizer assim, não sei o que ler, então de autoras negras. Não tem mais desculpa. Não tem nenhuma desculpa. Eu trouxe aqui 3 autoras brasileiras, inclusive, tá? Que são maravilhosas, né? Eu começo aqui por Quarto Despejo, que é um clássico da literatura nacional. Diário de uma Favelada, da Carolina Maria de Jesus, publicado, escrito na década de 50. Nossa, de 50? Exatamente, é o diário dela mesmo, uma catadora de papel que vivia numa favela, aqui na favela de Canindé, e ela escreve sobre as dificuldades da realidade, a luta pela sobrevivência, para sustentar, né, conseguir fazer com que tivesse alimento para a família. É muito, que lindo, muito tocante, potente, né? Muito forte. Aqui a escrita dela do jeito que era. Realmente é um livro assim que tem que ser lido, na minha opinião. Inclusive, aqui não está aqui, mas Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, né, que é a autora que foi nomeada para a BL. E aí os outros 2. Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, uma outra autora nossa, viva, maravilhosa, e aqui é um livro de contos. Então, uma ótima opção para quem quer começar e não sabe por onde começar a ler. São histórias curtinhas sobre a realidade do brasileiro, assim, sobre a sociedade, as pessoas da sociedade que são marginalizadas. E, por fim, Água de Barrela, da Eliana Alves Cruz, que traz um retrato muito interessante de anos de uma mesma família, acompanhando várias gerações, desde a questão da escravidão até o século XX. E o mais interessante é que as protagonistas são mulheres dessa história. Então você vai acompanhando tantos anos, décadas de uma mesma família, a partir de vozes fortes femininas de mulheres negras. Então, 3 livros sugeridos aqui pelo Pedro Pacífico, e tem um bom também de presentear, eu não estou com ele aqui, não trouxe, mas estou com a cor da capa do livro, que é o Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. Isso é bom para dar de presente, né? Que é pequenininho ali para a pesua já ter acesso e sabe que às questões racistas. As pessoas às vezes falam, mas eu não entendo sobre esse assunto, é muito difícil, o que eu falo, qual é o termo certo? A gente tem tanta informação. Esse livro, por exemplo, que você mencionou, ele é um manual realmente para assim, como que eu posso ficar mais a par desses temas e não falar mais bobagem. Engraçado que... tem a foto, se tiver ali a foto com o livro e puder colocar para a gente encerrar com isso, voltando aqui para o nosso telão, Pedro, as pessoas não entendem muito do assunto, mas entendem de ofender, de criticar, de serem racistas, né? Vamos ganhar ali consciência. Tá ali a Djamila, inclusive, toda recheada dos livros, autografando o Pequeno Manual Antirracista. É foto da rede social dela. Pedro, maravilhoso, hashtag maravilhoso. Obrigada. Mais um dia com a gente aqui, ó. Dizem, jornal, o pessoal fica se abraçando. Fica se abraçando, sim. Isso aqui, brasileiro. CNN Brasil. Rapaz, às 9h30 a gente fica se abraçando. Obrigada, Pedro Pacífico. Obrigado, Elisa. Mais uma edição, cadê? Tô aqui. Mais uma edição com o nosso Bookster.